Boa noite, graça e paz. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus venha nos dirigir para que a gente fale aquilo que edifique a igreja dele, que transforme vidas, que cure relacionamentos, que é isso que é o desejo do nosso coração. Amém? O que eu não vou falar hoje, né? Hoje nós não vamos estudar o divórcio teologicamente. Se alguém já teve curiosidade de ler sobre as várias linhas de pensamento sobre o divórcio, vocês ficariam surpresos como não há um consenso de algumas coisas em relação ao divórcio, né? Ultimamente, a gente foi surpreendido por uma mudança de posição, por exemplo, do John Piper. Ele disse que até aqui ele aceitava os recasamentos, mas de agora em diante ele entendeu que não pode mais ter recasamento. Então, são pessoas sérias que se debruçam sobre os versículos bíblicos e eles não conseguem, às vezes, ter um consenso. Então, algumas igrejas pensam de uma forma, algumas de outra, mas tem algumas coisas que a gente pode ficar bem firme e são concretos dentro da palavra sobre divórcio. Então, em nome de Jesus, que ele venha no nosso socorro, né? Eu quero dizer para vocês que quando um casal se divorcia, normalmente o divórcio começou dentro de um deles, aproximadamente 2 anos antes. Tá? Ele começa a pensar que ele não está mais naquela relação inteira, até que ele consiga concretizar, ele começa um distanciamento, um esfriamento, então, às vezes, demora até 2 anos para que esse divórcio se concretize. Então, vamos lá, André, vamos começar. Eu li tanto sobre o divórcio que eu não trouxe nenhum papel para eu não ficar enrolada com meus papéis. E para que Deus deixe a gente falar aquelas coisas que a gente precisa conversar como igreja. Então, se eu fosse perguntar aqui para vocês, quando que vocês acham que pode divorciar? A gente poderia fazer o julgamento do divórcio, fazer um fórum de debates, né? E vocês ficariam surpreendidos como tem pensamentos diferentes sobre isso. Mas o nosso apoio é a palavra de Deus, e ela é segurança para nós, né? Então, eu pus uma definição de divórcio. A separação de cônjuges por meio de dissolução judicial do matrimônio. É uma separação, é um desacordo, é um rompimento, uma quebra de laços. É uma definição simples, né? Então, é um fim do casamento. E o divórcio, gente, na classificação de dores emocionais, é a segunda maior dor emocional que uma pessoa pode ter. Então, a primeira dor mais forte que a pessoa sente é na morte. Mas quando um casal se divorcia, é uma dor tão dilacerante, porque você tem que enterrar uma história em vida. É muita dor. Então, quando eu pus esse título, Guerra, é porque eu quero convidar vocês a entrar nessa guerra, como igreja, como família, como casal, como mais velho. Tem uns sozinhos aqui, eu amo, porque eu sei que a pessoa se importa com o outro e que, no momento certo, pode dar um bom conselho. Isso é muito importante para a gente, enquanto igreja, né? Próximo. Então, eu coloquei essa frase aí porque eu gostei muito, né? Ela diz assim: a essência de todo divórcio está na incapacidade de amar o diferente. Não quero mais brincar disso, não gosto mais. Então, já para a gente ir pensando, a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então, uma das coisas que a gente ouve quando a pessoa vem pensando em divórcio é: não amo mais. Então, ela não entende ainda o que é o amor de Deus, porque ele prometeu que o amor dele seria derramado abundantemente, sem fim, manancial de águas vivas.
aquele que jorra. Então eu posso dizer, eu estou decidindo não amar mais. É uma outra coisa. Mas amar e perdoar é decisão, gente. É uma decisão interna que a gente tem. Então eu posso ser sincera para Deus. Pai, eu não estou amando, não, estou querendo matar. Né? Não é assim, entendi? Hoje eu estou querendo esganar. Estou querendo ficar de mal, de bico. Mas a quem eu quero agradar? A mim mesma ou ao Pai? Olha só como são coisas diferentes. Então, nós temos que tomar algumas decisões na nossa vida. Se eu sei que eu sou cristã, eu estou vivendo para agradar meu Pai. Eu faço o que meu Pai quer, não o que eu quero na minha carne. Então, isso são decisões que nós temos que tomar. Aí, Pai, eu não sei como fazer. A gente tem que ser sincero para Deus, porque Ele sabe, né, gente? E aí aparece a glória dEle. Né? Quando a gente fala, eu não sei fazer. Porque aí, quando você faz, você fala, gente, foi Deus que me ensinou. E Ele é glorificado nas nossas relações. Né? Próximo. Vamos ler alguns versículos, então. Primeira vez que aparece sobre o divórcio é em Deuteronômio 24, 1 a 4. Vamos ler alguns versículos que falam e que Deus, então, começa a permitir o divórcio. Certo? Guarda no coração. Deus não instituiu o divórcio, Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Certo? Então, vamos lá. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e esse a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou, se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, no Velho Testamento, a gente vai ver muito a questão da pureza, da não mistura sexual. É muito importante. Nosso Deus é um Deus puro, gente. Então, essa é a primeira referência. Vocês entendem que a gente pode ficar nesse texto aqui um tempão, discutindo se pode casar de novo, se não pode. Então, tem tudo isso, tem um estudo bem específico. Não é isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar hoje o que brota de dentro do nosso coração, que nasce esse desejo de divórcio. Dentro da nossa relação de casal. Né? Próximo passagem, que é Malaquias. Então, aqui foi instituído o divórcio. Agora, em Malaquias, nós vamos ler. Eu queria que vocês pusessem na versão da mensagem, Eric, pode? Pode. É porque é bem claro na versão da mensagem, essa passagem. Malaquias 2, 10. Aqui já está? Tá. Tá. Então, diz assim, Malaquias 2, de 10 a 16. Não somos todos descendentes de um mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então não nos entendemos? Por que profanamos a aliança dos nossos antepassados que nos une? Judá enganou o Eterno, uma violação repugnante da confiança em Israel e Jerusalém. Judá profanou a santidade do Eterno ao se apaixonar por mulheres estrangeiras e sair por aí com elas.
mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que maldição do Eterno caia sobre os que fazem isso. Expulsem-nos de casa e da família. Eles já não estão qualificados a ser parte da comunidade, mesmo que ofereçam os maiores sacrifícios ao Senhor dos exércitos de anjos. E aqui está a segunda ofensa. Vocês enchem o lugar de adoração com a sua choradeira e fungação, porque não recebem do Eterno o que pedem. E sabem por quê? É simples, porque o Eterno estava lá, como testemunha, quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva. E agora quebrou esses votos, quebrou o elo de fidelidade com sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Foi o Eterno que fez o casamento, não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus. Portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você e não traia a sua esposa. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos diz: odeio o desmembramento violento de uma carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Olha o que o nosso Deus pensa sobre o divórcio. Quando eu dava aula de família, a gente fazia 2 papelões colados para mostrar o que acontece quando a gente divorcia, porque a gente se une numa só carne e quando a gente tenta separar essa uma só carne, sai pedaços de um no outro. Né? Então, ficava pedaços de um papelão no outro, mostrando como que essa separação é dolorida de uma só carne. E aqui a palavra diz que é um desmembramento violento da carne, que é uma só carne. Então, o nosso Deus abomina rompimento de aliança, de compromisso, de coisas que Ele ama. Por causa da criação dele, tinha um objetivo bem específico para isso. Então, vamos ler o último, que agora é do Novo Testamento. Antes, pode passar de Mateus? Antes da gente ler Mateus, eu vou falar para vocês. Existiam, na época de Jesus, e é isso que a gente vai ler, uma discussão, como já existia no Velho Testamento, 2 escolas de judeus que brigavam sobre como devia ser o divórcio. Então, Hilel era mais liberal. Então, a pessoa podia, a escola de Hilel, a pessoa podia divorciar por qualquer coisa. Então, se a mulher não cozinhasse bem, se ela tinha engordado, se ela era faladeira, se ela tinha adulterado, por qualquer motivo podia divorciar. Né? Não gosto mais. Que mais? Oi? Fala, Maurício. Queimou o arroz, não cozinha bem. Qualquer coisa era motivo, certo? E a outra escola, que era de Shammai, ela só podia separar em caso de adultério. Então, tinha uma discussão desde o Velho Testamento, que chegou até ali na época de Jesus. Então, os fariseus quiseram colocar Jesus em xeque para ver qual ele ia escolher, porque daí ele já ia ficar contrário a alguém, para colocar ele contrário a alguém. E Jesus vai e não entra na conversa deles. Jesus, é muito legal a gente entender isso de Deus na nossa vida. Ele volta para a intenção original dele. Ele não entra na conversa do que é certo e o que é errado. Ele entra e fala sobre a união do casamento, que Deus fez desde lá de Gênesis. Então, vamos lá. Agora, Mateus 19, vamos ler ali a partir do 3. Um dia, os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Olha, né? Pode divorciar só querer? Ele respondeu: vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea?
Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram: se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês. Mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção: se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Né? Porque eles estavam acostumados. E o divórcio, no Velho Testamento, era sempre a partir do homem. A mulher não pedia divórcio. E a mulher, o que estava acontecendo na sociedade? Eles divorciavam da mulher e não dava carta de divórcio, e a mulher ficava avulsa na sociedade, e ela não servia para mais nada. Então, Deus, por causa da misericórdia dele, ele permitiu o divórcio. Então, tem as duas escolas, próximo. Tem muito mais versículos sobre divórcio. Tá? Então, o dia que você pensar em divórcio, você marca um horário com o pastor Érico, com o pastor Glênio, com o pastor Maurício, aí vocês debatem sobre o que vocês pensam e como Deus pensa. Né? Ou nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa procura. Né? Então, as duas escolas que existiam, próximo. E aí, por que a gente tem que conversar de divórcio? Olha só, nos últimos 5 anos, no nosso Brasil. Houve um aumento, gente, de divórcio de 75%. E se vocês tiverem noção, tem muitos casais que não estão computados porque não se casaram formalmente. Porque outro sistema é você ir morar, coabitar sem casamento, no civil. E aí esses casais, quando se separam, não é nem computado. Então, a média de separação hoje no Brasil, de tempo de casamento, é 10 anos. E o maior índice de divórcio é no Nordeste. O menor índice é no Rio Grande do Sul. Na pandemia, no primeiro ano de 2020, teve uma queda de divórcio, porque as pessoas estavam fechadas, eles ainda estavam começando a brigar. Mas em 2021, aquele divórcio online gratuito bombou, gente. Se vocês entrarem em vez de estatística, o cabelo de vocês faz assim, ó. E eu quero dizer a coisa pior, que eu chorei a hora que eu li. Não tem diferença do número de divórcio entre cristãos e não cristãos. E toda vez que eu penso na escola, eu e o Marinho, o nosso coração arde pela família. E dói na gente ver uma família acabar. E a gente sabe da consequência para os filhos. A gente sabe da consequência ao longo do tempo. Depois eu vou ler uma cartinha de uma filha. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu fiz um bom divórcio. E se você é divorciado, Deus tem graça para você também. Ele começa da onde você está, mas a gente precisa aprender. Né? Para quem já divorciou e está no novo casamento, precisa aprender para não se divorciar de novo. Então, uma vez a gente estava fazendo um grupo de casal e tinha um casal no segundo casamento. Foi tão interessante que chegou, acho que na 8ª, sei lá na frente do curso,
o senhor falou assim, gente, se eu soubesse tudo isso que eu estou aprendendo aqui, meu primeiro casamento não teria acabado. Mas me deu uma alegria assim no meu coração, porque Deus não vai desfazer esse segundo casamento para ele voltar no primeiro. Mas ele está sarando aqui, para esse processo aqui agora ser diferente do que o primeiro. Então, Deus é muito misericordioso. Ele faz milagres nas nossas vidas. Então, essa questão de estatística, se vocês podem entrar, quero ver estatística de divórcio no Brasil, vocês vão ficar apavorados com as regiões, com a idade, né? Vamos seguir? Causas. Vou falar um pouco superficial, a Elaine vai falar um pouco sobre as raposinhas a semana que vem, que tem um pouco a ver. O Tiago falou semana passada sobre os conflitos. Todas essas coisas, de alguma forma, fazem algum movimento no nosso casamento. Então, se nós não estivermos alertas e comprometidos, qualquer coisa é motivo para divórcio, né? Então, essa é por ordem de porcentagem mesmo, tá? Então, uma das primeiras causas, né, que dá o divórcio é a infidelidade, adultério, o rompimento da aliança de fidelidade. O segundo é dinheiro, motivo de muita discussão, de diferença. Hoje nós estamos numa sociedade que os casais casam e funcionam parecido com um sistema de república. Né? Alguns fazem contratos, como chama o contrato antes, né, do casamento? Pré-nupcial, já de divisão de bens. Então, como é que une isso? Né? Como é que une uma coisa que é uma união inteira? Já começa dividido. Né? Então, alguns casais hoje, eles casam com tudo dividido. Eu lembro que eu atendi uma moça uma vez e ela chorava muito porque ela ficou doente e ela teve que comprar antibiótico. E, no final do mês, quando eles foram fazer a conta para dividir o que cada um ia pagar, o marido pôs o antibiótico na conta dela. E ela falou, eu senti uma insegurança tão grande que eu não tinha ninguém para cuidar de mim, para comprar um remédio para mim, que eu tinha que pagar o meu remédio, que eu entendi que a minha relação tinha alguma coisa errada. Então, entende? São coisas que dividem o casal. Então, problemas de comunicação, que a gente tem visto aqui, né? Às vezes, indiferença, silêncio, vão separando, e a distância vai aumentando para você depois voltar. Então, por isso que a gente tem que tentar não permanecer nessa situação muito tempo, né? Divergências na educação de filhos, muita confusão por causa disso, expectativas irrealistas do casamento, a pessoa espera do casamento uma coisa irreal, que não dá para ser. O que tem para hoje é essazinha aqui, né? Então, a sexta é dificuldades na sexualidade. Às vezes, a necessidade sexual de um é muito diferente da do outro, ou a pessoa não respeita a vontade do outro, né? Então, tem muito abuso dentro do casamento. Tem muito estupro dentro de casamento, gente. Aliás, o maior índice é dentro de casamento. Porque quando a pessoa não recebe o não do outro, é um abuso. Né? Então, a gente tem que trabalhar o antes do não, né? Como dizer sim. Né? Então, falta de unidade. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar tudo isso, né, gente? Nós temos tempo na Escola da Família para a gente ir aprendendo sobre essas coisas todas. Falta de unidade no casamento. Como é que um reino dividido sobre si mesmo subsiste? Que a Bíblia diz. Então, uma só carne, que não é fusão,
Cada um tem a sua individualidade, mas existe muitas coisas mútuas em prol do mesmo reino. Ok? Falta de preparo para o casamento, não sabe nem que caminhão que caiu. Só quer pôr o vestido de noiva, pôr unha postiça, cílios, tudo perfeito para o dia da noiva, né? Eu ouvi um pai falar assim, o hóspede mais caro que tem são os filhos. Para ele ir embora, você tem que dar uma festa de despedida. E não pode ser qualquer festa. Eu falei, essa é boa. É assim mesmo, né? Para ir embora de casa, você tem que dar uma festa de despedida e não pode ser qualquer festa. E aí, chega na segunda-feira, tem um bolinho de roupa suja ali que não voa sozinho para a máquina. A roupa não sai voando para a máquina. E aí, dá fome. E a comida não aparece quentinha em cima da mesa. Aí tem que comprar, mas aí compra hoje, compra amanhã, começa a faltar dinheiro. E daí? Então, hoje, gente, nós estamos numa crise que quem tem crianças de adolescentes para baixo ainda dá tempo para você mostrar o casamento como algo bom, porque os jovens não querem mais se casar e nem ter filhos. Ninguém mais quer casar. Pode conversar com as moças aí, que vocês vão levar um susto. Numa semana, nós escutamos 3 conversas sobre isso. E nós, enquanto cristãos, enquanto os cristãos estão aí pensando, acho que eu vou ter só um filho, os muçulmanos estão tendo 8. Nós não vamos competir com eles, não é esse o nosso chamado. Mas, se vocês leram ali, em Malaquias, Deus queria o casamento para que a gente tivesse uma descendência para Ele. Vocês já pensaram nisso? Para a gente frutificar para Ele. Né? Então, vícios é grande parte, né? Vício sexual, vício de bebida, vício de droga, é muito motivo de divórcio. Né? E abuso físico e emocional. Tem muitos abusos emocionais dentro do casamento. E as pessoas, às vezes, elas passam uma vida debaixo do abuso. Então, eu só estou citando. Então, por que a gente tem que guerrear contra o divórcio, gente? É uma guerra. Porque o mundo está dizendo que você tem que ser feliz, que você tem que ter prazer. É uma sociedade hedonista. A proposta é totalmente avessa do cristianismo, que é para você servir, que é para você se sacrificar pelo outro, para você ter uma relação sacrificial. Eu não estou dizendo que eu tenho, mas eu quero. E eu falo para Deus. Então, vamos lá. Por que a gente vai guerrear contra o divórcio? Próxima. Nós lemos lá em Malaquias. Primeira coisa, Deus odeia o divórcio. Se meu pai não gosta de divórcio, eu tenho um bom motivo para não gostar também. Ele é o Criador, Ele nos fez, Ele sabe o que não é bom para nós. Né? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Nós já lemos, mas, né? Segundo, o divórcio desmantela de maneira não natural a célula básica criada por Deus, que é a família. Gente, é um rombo. Eu lembro de quando eu era criança,
um dia meus pais brigando. Não vou contar a história porque tá muito comprido. Deixa eu resumir. E aí eles entraram para o quarto brigando e falando que eles iam separar. E eu lembro que eu passei a noite inteira acordada, pensando com quem que eu ia ficar dentro de mim. Com quem que eu vou ficar? Eu acho que eu vou morar com a minha avó, mas qual avó? A paterna ou a materna? Entende? Eu tentando resolver minha vida, porque eles estavam brigando. E aí, eu não dormi aquela noite. E quando chegou no outro dia, eles saíram do quarto de bem. Ah, safado! Os dois fizeram as pazes, não me avisaram, e eu passei a noite em claro. Eu fiz uma promessa para mim naquela época. Eu levantei uma fortaleza naquele dia. Nunca mais eu vou sofrer pela dor dos outros. Dá para funcionar? A gente levanta a fortaleza. Tanto é que eu faço aconselhamento, porque eu acho que eu não vou me envolver com a dor do outro, né? Só que não. Aí Deus vem e quebra a gente. E como dói a dor do outro. E como dói. Então, por esse motivo, a gente tem que guerrear, porque as famílias vão ser destruídas. E é um lugar de segurança, é um lugar de afeto, feito, pensado por Deus de maneira bem concreta. Então, a terceira coisa, a descendência do povo de Deus foi comprometida. Né? Vocês sabem que uma família que tem divórcio, a possibilidade dos filhos divorciar aumenta muito. Então, quando a gente faz um genograma de uma família, se a gente vê uma repetição de divórcio, é tipo uma autorização. É assim, ó, quando não der certo, você para. É como se fosse uma autorização para as próximas gerações. Né? A metáfora do casamento... Por que devemos guerrear? Né? Porque a metáfora do casamento, em semelhança à relação de Cristo e a igreja, é arruinada. Isso dói em mim, gente. Que é tão lindo. Essa relação de Cristo vindo, descendo dos céus, vindo nos buscar, conquistando a sua igreja, começando a grande família de Deus, que tem um objetivo de brilhar no meio das trevas. Ela é desfigurada. Então tem que doer. Quando você vê um casal brigando, invade, gente. Sabe aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? É do capeta. Não é da igreja essa conversa. O mais maduro, a gente não vai chegar lá, eu vim aqui dar palpite na sua vida. A gente vai entrar na ponta dos pés, no santo dos santos do outro. Sim, com respeito. Mas a gente vai com a experiência. Se você já passou num processo perto de divórcio, socorre aquele. Às vezes eu pergunto assim para a família, quem da tua família está dizendo para vocês não separar? Gente, tem família que não está nem aí. Sabe, não tem ninguém para socorrer o casal. Acorda. Você vai entrar num buraco, vai entrar num abismo. Né? Então, como? Como que a gente vai guerrear? Fazendo curso de noivos, porque a gente estuda tanta coisa, né? A gente fica fazendo curso MBA, pós-doc, não sei o quê. Mas quando chega na hora de casar, eu sei. Sabe nada, gente. A gente só vai dar fora. Não é? Dormir separado. O Marinho contou que esses dias, né, que a gente fez um combinado, ele fez o combinado comigo, eu não. Ele falou para mim, vamos combinar aqui. A hora que a gente desceu com as malas em casa da lua de mel, ele falou assim, vamos combinar aqui. Nós nunca vamos dormir separados, nós nunca vamos xingar um ao outro, e a gente nunca vai ameaçar de separar.
Eu falei, xingar tudo bem, não tenho costume. Agora, será que eu não vou querer dormir separado? Né? E será que eu nunca vou ameaçar? Gente, eu nunca ameacei porque eu tinha medo. Porque ele falou, porque o dia que falar que quer separar, é porque quer separar. Então, como eu queria falar que eu queria separar só para encher o saco, aí eu não falava. Foi um bom contrato. Sabe? Isso protegeu a gente de várias formas. Porque teve um dia que a minha empregada não foi e que eu precisava ir para o consultório e ele passou a mão na bolsa dele e foi para o escritório e falou, ai, que pena que a empregada não veio. Eu falei, mas o que está rolando aqui? Né? Eu sou profissional, ele também. Aí, porque a empregada não veio, eu fico e ele vai, mas que negócio que é esse? Né? Aí, aquele dia, eu pensei em divórcio. E o diabo, gente, ele vem. Mas passou rápido o negócio. Então, como que a gente guerreia? Com mentoreamento de casais mais velhos, gente. Tem algumas igrejas que têm alguns sistemas mais organizados. Então, para cada 5 casais mais velhos, eles cuidam de 100 pessoas da igreja. Eu vi alguns projetos assim. Mas nós não somos tão organizados. Mas, se você percebe, você ouve, tem um casalzinho, acode. Vocês querem conversar? Vamos lá em casa tomar um café? Aí vocês contam dos arranca que tiveram quando casaram, né? Das coisas que aconteceu e que Deus foi curando e foi arrumando e fazendo. Quantas coisas nós já passamos, gente? Não deu certo ficar de mal 15 dias. Né? Teve que ficar de bem, de novo. E a distância entre um e o outro na cama, quando está de mal, né? Eu estava falando, né? 30 centímetros, parece que é lá do outro lado do mundo, né? Não pode nem encostar o pé para não dar margem para pensar que estou ficando de bem. Né? A natureza nossa é perversa, gente. Nossa natureza é ruim. Precisa vir Jesus na nossa vida. Trazer o morrer no nosso corpo. Para que a vida dele se manifeste. E o outro fala, nossa, ela nem ficou de mal. Porque não é da gente, é dele. Porque onde tem Cristo tem unidade. Aonde tem Cristo tem unidade. Isso é sério. Então, como? Manutenção da aliança. Sabe por que tem muito casamento desmanchando? Porque falta caráter, gente. Falta caráter de homem. Que assume compromisso para sempre. Falta integridade de assumir o casamento. Então, quando a gente casa, a gente faz uma aliança. E essa aliança, se ela é para sempre, tudo nós vamos resolver de outro jeito. Porque já que eu vou passar o resto da vida junto, como é que a gente vai fazer para viver melhor? Não é? Como é que eu quero... Porque alguém aqui quer viver mal? Não. A gente quer viver da melhor forma que der. Então, se nós pensarmos isso, colocarmos isso diante de Deus, Ele vai fazer muitos milagres na nossa vida, gente. Muitos. Se já tiver aquela fase assim que a gente está cinza dentro do casamento, você acorda assim, olha e fala assim, está quase meu irmão. Né? E aí Deus faz um negócio assim, né? Devolve aquele amor de novo, aquela paixão, não aquela, né? De 20 anos, mas uma coisa segura, concreta, firme, confiante no Senhor, é bem diferente. A gente não troca a relação de agora pelo começo de jeito nenhum, né? Porque é muito mais tranquilo. Né? A gente já sabe, tem mais ameaça, né? Ou possibilidade de separação. Então, como pessoas com problemas nesta área, então, né, devem ser tratadas como? Com amor,
em um ambiente que promove arrependimento, cura e restauração. O que Jesus fez com a samaritana que estava no 6º marido, gente? Deu um sermão nela? Falou que coisa feia? Separar? Foi na raiz do problema dela. Olha, o teu problema é a sede. E você tem sede de mim. E se eu matar a tua sede, você nunca mais vai ter sede. Então, nós precisamos ser esse colo. Nós precisamos ser esses acolhedores, para que a pessoa abandone. Porque, gente, divórcio acontece por causa de pecado. Às vezes dos dois. Às vezes de um só. Mas é por causa de pecado. Tá? Então, o que a gente faz com o pecado? Trabalha para ir para o arrependimento. Né? Então, como? Que é uma luta de toda a igreja, de maneira que o divórcio seja raro na igreja. Nós assustamos no primeiro ano, para o segundo da pandemia, porque aconteceram alguns divórcios aqui na igreja. E assim, teve um divórcio que aconteceu em grupo. Teve um grupo de amigos, acho que encheram da tampa de ficar com as crianças em casa, divorciaram em 4. Que hombridade, né? Juntar com os amigos para fazer divórcio em comunidade. Nunca tinha visto isso. E os filhos chorando aí no corredor, né, pastor Glênio? Será que meu pai vai voltar para casa? O coração da gente chega a dar uma coisa assim, né? Que é uma dor. Então, como? Que as palavras de arrependimento e sacrifício tenham mais peso do que as palavras de direitos e ambição. Eu tenho direitos, eu tenho meus desejos, não tem nada. Você tem que bater o joelho no chão e nascer de novo, para que Deus te faça uma nova criatura, para você viver segundo a vontade dEle, para que a sua vontade seja quebrada, para que o seu governo saia e entre o dEle na tua vida, para que Ele seja Senhor da sua vida. Aí Deus vai fazer um milagre. E aí um dia você vai estar aqui na frente testemunhando do poder de Deus na tua vida. Né? Então, outra coisa, como que os casais se preparem para o ninho vazio. Tem casal que fica a vida inteira cuidando dos filhos e não se olha enquanto casal. E aí, quando os filhos saem, não sobra nada. Então, um grande número de divórcios acontece nessa fase, quando acontece o ninho vazio. Mas quando o casal investe, né, o tempo neles e nos filhos de uma forma equilibrada, quando acontece essa fase, existe casal, né? Existe companheirismo. Outra forma é que não deixe acumular as mágoas, né? Que fala lá em Hebreus 12, 15. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, se eu vou acumulando as coisas, eu vou me distanciando do outro, né? Então, a gente não pode deixar acumular, ter coragem para conversar. Sentar de frente um com o outro para conversar sobre o relacionamento. Não às 11 horas da noite, mas numa hora que seja bom para os dois. Porque o casamento é coisa séria, gente. E se não cuidar, ele vai minguar. Porque, de repente, você pode até passar o resto da vida junto, mas não vivendo aquilo que Deus tem para nós, para a gente viver. Porque cada fase é uma fase, né? Então, agora a gente está na fase de avô. Então, nós estamos aprendendo a ser avós.
aprendendo a viver esse momento. E é muito bom. Então, Deus é tão... Eu fiquei pensando muito nesses dias. Pensa se a gente tivesse uma fase só, um disco de uma nota só, né? Sei lá que jeito que ele ia fazer a vida, né? Podia ser só homem, só Adão, ou só Eva no mundo. Deus me livre, né? Já pensou? E aí, se não tivesse ciclo, a gente, sei lá, botasse um ovo e já nascia e já ficasse daquele jeito. Não sei, mas Deus inventou ciclos. Ciclos de dependência, porque eu não sei esse novo papel. Então, eu sempre vou sendo dependente de Deus nos novos papéis que Ele vai nos dando. É muito legal isso. E a vida não fica enjoativa, né? Ela sempre fica surpreendente para a gente. Então, como? Procure conselhos. Você não sabe como fazer, você não sabe, não está vendo saída. Eu costumo... Às vezes a pessoa chega e fala, eu quero divorciar. Eu falo, você tem 3 caminhos, porque a gente nunca dá 2, tá, gente? Porque 2, parece que a pessoa é ou isso ou aquilo, mas quando você fala 3, a pessoa pensa, tem mais caminhos que talvez eu não esteja vendo. Então eu falo para eles, você pode ficar do jeito que está o resto da vida, você pode separar, ou você pode entrar numa missão com Deus. Pai, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. E eu vou entrar numa missão com o Senhor para isso. O Senhor vem fazer a tua missão no meu casamento. Mas eu vou estar atento ao seu poder na minha vida. Não o que eu quero. Pergunta quantas querem. Né? Porque é mais fácil separar, parece. Parece. Então... Outra coisa que a gente deve investir, como que a gente vai guerrear? Quanto melhor o seu relacionamento com Deus, melhor o seu relacionamento com as pessoas. Quanto mais você conhecer o Pai, mais fácil de entender as pessoas. Mais fácil de entender a misericórdia dele na vida dos outros. Próximo. Então. Deixa eu ler primeiro a historinha aqui, nós já estamos terminando. Eu marquei, mas não era. O divórcio a partir do ponto de vista de uma criança. Vou ler para vocês. Queridos pais, se você é um pai que está pensando em deixar a família, não creio que você realmente sinta em seu coração o que está passando pela cabeça do seu filho. Posso parecer uma menina normal de 13 anos. Sorrio por fora e mostro uma atitude positiva, mas por dentro estou chorando e pedindo para ter uma vida familiar normal. Como você sabe, meu pai deixou minha mãe quando eu tinha 18 meses. Sim, eles provavelmente pensaram que eu era pequena demais para ser afetada pelo divórcio. Estavam errados. O que aconteceu com o compromisso e a promessa que ele fez à minha mãe, e mais importante, a Deus? Será que ele não vai perceber que deixou uma cicatriz em mim para o resto da vida? Só quero ser uma criança normal. O que há de errado nisso? Nos últimos 10 anos, tenho me sentado nos restaurantes, olhando para as famílias completas que estão ao nosso redor, meditando como seria ter um pai em casa, que me desse um beijo de boa noite e ouvisse minhas orações. Um pai que estivesse presente nos meus jogos de voleibol, que olhasse meu boletim, que participasse das reuniões com os meus professores e que simplesmente me dissesse, eu amo você. Mas tudo que o garçom vê é o sorriso na minha face. Será que meu pai não sabe o quanto ele me feriu? Se Deus pudesse me conceder um desejo, apenas um, seria que meu pai pudesse me ver crescendo.
Ele não esteve presente nos meus aniversários, não participou dos eventos da escola, nem esteve na cerimônia de premiação do Grupo das Bandeirantes. Nunca falou com qualquer dos meus professores e nunca examinou meu boletim. Meu pai conseguiu aquilo que queria. Não podia enfrentar a responsabilidade de me criar. Alcançou sua liberdade. Ele apostou. E o que não percebeu é que perdeu a sua menina. Ai, que dor, né? A gente que trabalha com família é muito dolorido ler isso, né? Então, vamos ler os versículos para a gente encerrar e ficar com a palavra, que é melhor. Então, eu pensei no divórcio como uma peste, né? Tem momentos que a gente precisa divorciar, tá, gente? Só para não ficar assim, né? A gente não deve ficar em situação de abuso, né? E se o outro quiser, não tem jeito. Onde um não quer, dois não pode, né? Mas olha só onde a gente vai se esconder disso. Eu li esse salmo hoje e fiquei pensando nisso, né? Salmo 91, a partir do 1. Mudou já? Não estou tão rápido. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Onde no nosso casamento a gente deve estar? Escondida no esconderijo do Altíssimo. Porque Ele vai falar no nosso coração. Ele vai tratar com cada um de nós. E, gente, eu não posso fazer a parte do outro, eu só posso fazer a minha. E tem promessa se eu fizer. Pelo menos eu vou ter paz. É isso, né? E aí, o Salmo 103. Gente, esse salmo, presta atenção nisso. Pensa nisso na relação de casal. Olha a misericórdia do nosso Deus. Que é a que a gente deve ter uns com os outros. Olha só. Começa assim, no versículo 8. 103, do 8 ao 14, nós vamos ler. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quem que vai afastar de nós as nossas transgressões? O Pai. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha o 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe quem nós somos. E nós também temos que saber que o outro é pó, que eu sou pó, que Deus não me trata segundo os meus pecados. Ele trata o meu coração. Ele vem e constrange o meu coração por causa do meu pecado. E me dá Jesus Cristo, o puro, o santo, para fazer um novo e vivo caminho na vida de cada um de nós. Diferente agora. Proposta totalmente diferente. E para encerrar, 1 João 7, como casal, se a gente andar na luz,
nós vamos ter comunhão um com o outro. E é andar na luz de Cristo, os dois juntos. Se estiver nas trevas, não tem comunhão. Você dá nome diferente, você não conversa o que precisa conversar. Mas ele diz assim, em 1 João 1,7: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele vai purificar as nossas relações, por causa da luz dele que chegou. E isso muda a nossa forma de funcionar. Não é pelo esforço, não, gente. Ele muda o coração. E só ele tem poder disso. A gente queria que tivesse umas gotinhas de bondade, né? Mas não existe. Toda bondade está em Cristo. E é nele, só nele. Então, que Deus venha no nosso socorro, curar as nossas famílias, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para Ele, para que as nossas famílias sejam curadas, sejam protegidas do divórcio. E que nós, enquanto igreja, gente, enquanto corpo, estejamos atentos a ajudar os casais, se o Senhor assim encaminhar, né, para que não aconteçam os divórcios. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Senão nós vamos orar. Você falou, né, de guerra ou divórcio, e assim, guerra, acho que faz sentido, né, no sentido de oposição, né, ao divórcio, mas a guerra também ela pressupõe planejamento e organização, né? Você falou, né, que a nossa igreja ela não tem assim uma organização, que outras igrejas têm. E também você falou que o divórcio ele é um fruto do pecado, de um ou dos dois. Então, assim, no meu ponto de vista, talvez a igreja precisasse investir mais no acolhimento, no aconselhamento e também em disciplina, né? Porque que nem a gente tem lá em Corinto, né, tinha um caso de uma imoralidade, que era uma imoralidade grave e tal. Naquele caso, Paulo foi taxativo, né? Expulsem o malfeitor. Mas o que a igreja faz em relação a, por exemplo, o homem que não governa bem a sua casa, que não provê para a sua família, também, ou que tem, assim, tem pecados assim que são visíveis, que são graves, e aí a igreja tem que atuar. Mas tem aqueles que são do dia a dia, que vão minando a família, e também tem que ser objeto de acompanhamento e disciplina da igreja. O que você acha? Acho que você vai ser líder do departamento de família, vocês não acham? Não, eu acho tudo, sim, você raciocinou bem. Então, nós temos aprendido um pouco sobre disciplina. Vamos pensar assim, juntos. Se você vê um amigo seu adulterando, você chega nele e fala para ele parar? Né? Porque isso é corpo. Aí o outro pode ficar chateado, pode ficar de mal, pode não ligar, é outra coisa. Mas, biblicamente, a gente deveria, como igreja. Né? E assim, a gente vai, não porque eu estou falando, a Cola está falando aqui, mas porque o Espírito Santo de Deus vai te mandar, porque ele não vai mandar a igreja inteira. Né? É um movimento do Espírito, essa coisa. E ele faz. Só que nós, o que a gente faz? A gente se justifica. Ah, eu não vou não, né? Não vou invadir, não vou me meter. Isso, sim.
É bíblico, né? Uhum. Sim. Nós não temos ainda essa disciplina assim nessa sequência, né, pastor Lênin? Tem uma rotina, né? Primeiro você chama a pessoa, depois você chama em um ou mais, e se tudo não for, chama diante da igreja. Então, eu pelo menos nunca vi, mas nós podemos aprender, né? Mas tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não é inquisidor, né, de ninguém. Nós queremos a purificação, que é a santidade de Cristo, né? Mas não na força do nosso muque, né? Mas na de Deus. É um tema, gente, e era para vocês se sentirem desse jeito mesmo, quero que todo mundo se sinta responsável. Porque às vezes a gente pensa que a gente não tem nada com a vida do outro. E o amor faz a gente ter, sim. A gente se importar, doer, uma família se esfacelando, não é brincadeira, né? É sério. E tem coisas que nós vamos ser impotentes, né? Que a gente não pode fazer nada, a gente só vai estar junto, caminhando junto. Enquanto Deus vai fazendo de outra forma. Ele vai fazer. Do jeito dele, no tempo dele. Mas, às vezes, dentro do divórcio. Não foi o que ele falou? Eu permiti o divórcio por causa da dureza dos vossos corações? Então, enquanto eu amoleço esse coração peludo, né? Vamos orar, então? Meu Deus, meu Pai, nosso coração de falar sobre essas coisas fica apertado, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, tem tanta esperança no poder que o Senhor tem, de transformar vidas, de transformar todas as coisas. Então, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, a tua sabedoria. Nós pedimos a revelação do teu Filho Jesus sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida de cada casal que vai ouvir isso tudo, para que venha a consciência da tua soberania, do teu poder, da tua misericórdia, da tua graça, da tua revelação de quem tu és, Pai. Um Deus amoroso, puro, santo, que nos conhece, que sabe que somos pó, que sabe da nossa fragilidade, da nossa necessidade do Senhor. Então, Pai, vem e toma cada um de nós com o teu poder, revelando mais e mais a pessoa do nosso amado Jesus Cristo no interior de cada um de nós, para que nós possamos glorificar teu santo nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.